Graça e paz para a igreja, amém? É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez nessa igreja. Agradeço pela recepção, pelo carinho. Que Deus possa nos abençoar essa noite na exposição de sua mensagem. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Depois nós vamos ler o capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Agora 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 13. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 13. Diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Meus irmãos, os textos que nós lemos nos afirmam sobre a grandiosidade de Deus. E a grandeza de Deus é afirmada na Bíblia através de sua glória. Assim, a glória de Deus ela é um termo bíblico utilizado para se referir a todo o esplendor do ser de Deus. Ela expressa a magnificência, a beleza e toda a suntuosidade do ser e da natureza de Deus. Então, a glória de Deus ela é uma expressão que não se limita a algumas definições apenas sobre a grandiosidade de Deus. Não. Dizermos que Deus é glorioso é dizer que Ele é incontavelmente excelso, de modo que nós não possamos compreender e definir o quanto Deus possa ser glorioso. Assim, Deus é de um modo eterno e infinitamente glorioso, o que implica então que Deus é magnífico, grandioso e que Ele é sublime, de um modo que não nos seja possível mensurar, quantificar a sua glória, o quanto Ele é tudo isso. A glória de Deus ela é tamanha que ela não pode ser contida na terra, nem em todo o universo ou em qualquer outra forma, em toda a criação de Deus. Na verdade, como expressa o profeta Isaías, toda a terra está cheia da sua glória. E, por mais que nós nos maravilhemos com o quanto toda a terra está cheia da sua glória, não é toda a glória de Deus em sua plenitude sendo derramada por Deus em sua criação. Um pouco de sua glória apenas, e toda a terra está transbordante. Basta apenas um pouco de sua glória e esplendor para que toda a sua criação seja agraciada. Apenas um pouco, pois não há estruturas que possam suportar toda a plenitude de Deus e de sua glória. É por isso que o profeta Abacuque diz que a sua glória cobriu os céus
Nem mesmo os céus podem conter toda a majestade e a glória de nosso Deus. E não apenas que Deus ele é infinitamente glorioso e majestoso, mas que sua glória também é irredutível. Ou seja, ela jamais cessará, ela jamais se extinguirá, ou ela jamais se mudará de forma alguma. O Senhor Deus diz em sua Escritura: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus está afirmando nesta passagem do profeta Isaías, isso mesmo, do profeta Isaías, me perdoe, irmãos. Isaías capítulo 42, versículo 8, para quem quiser acompanhar depois. Deus está afirmando nesta passagem do profeta Isaías, de modo aplicado, que não há ninguém que possa lhe ser superior, visto que justamente Deus não dá de sua glória a nenhuma outra coisa ou criatura. O rei Davi, em toda a sua majestade real, a qual é digna da autoridade que Deus lhe deu como monarca, como rei de Israel, ele proclama que, portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Não há ninguém semelhante a Deus, não há quem possa ser superior a Deus. Sua glória é incomparável. Não é possível que se possa comparar a glória do Rei eterno com qualquer rei terreno ou com qualquer reino, país, estado. Nos céus, Deus é proclamado de tal maneira como nenhum rei e como nenhuma autoridade terrena possa ser. Os céus dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Diante desta grande revelação das Escrituras sobre a glória de Deus, juntamente ao salmista, como não nos perguntaríamos: quem é como o Senhor nosso Deus? Maravilhosamente, nós sabemos a resposta para esta pergunta. Não há semelhante a ti e não há outro Deus, senão tu só. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que em sua rica misericórdia revela às suas pequenas e miseráveis criaturas um pouco mais do resplendor da sua glória. Amém. Irmãos, de certo que se Deus diminuísse sua própria glória, isto seria então um ato de grande humilhação, não é mesmo? Nós acabamos de ver sobre o quanto Deus é glorioso na Escritura, mas diante desta exposição de sua própria palavra, poderíamos pensar que o Senhor dos Exércitos poderia, de alguma forma, ser humilhado a ponto de ter sua glória diminuída? Poderia o Senhor Deus, de alguma forma, despir-se de sua própria glória? Então, isto é o que nós veremos mais à frente no decorrer desta mensagem. Enquanto Deus ele é a plenitude e a majestade e esplendor em pessoa, a Bíblia expressa acerca do quão os homens são insignificantes diante da glória de Deus. É-nos dito na Escritura que nós somos pó, pecadores e miseráveis,
que nós somos mortais, de modo que a nossa duração é como um vapor breve e que logo se finda, de forma que, cessada a nossa existência, nós seremos totalmente esquecidos nesta terra. Ninguém se lembrará de nós daqui a 100, 200 anos. Nossa vida é como um vapor que logo se desvanece. As gerações futuras não saberão da nossa existência. Que é o homem mortal para que te lembre deles, diz o salmista. O homem não é nada, senão miséria e cinzas desprezíveis diante daquele, o qual diz a Bíblia, brama o mar e os rios batem palmas para ele. Então, nesta breve introdução sobre a majestade de Deus, sobre a sua glória e sobre a insignificância dos homens, entenda, insignificantes quando comparados a Deus, pois nós somos criados à sua imagem e temos sim importância para Deus, mas em termos de comparação com Ele, nós não somos nada. Diante dessa breve introdução, nós somos introduzidos a um grande e incompreensível mistério de toda a teologia cristã. Vejamos sobre este mistério. Abramos nossas Bíblias em João, no capítulo 1. João, capítulo 1. João capítulo 1, no versículo 1. Depois leremos até o versículo 13. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um instante apenas para este primeiro versículo. Atente por um instante para o fato de que, neste versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está a dizer que o Verbo estava com Deus, é o equivalente a ele estar dizendo, nas línguas originais, que o Verbo estava ao lado de Deus. Ou seja, um dos traços da doutrina da Santíssima Trindade é claramente demonstrado neste primeiro versículo do livro de João. Quer os homens lá fora creiam ou não na doutrina da Trindade, quer eles creiam ou não, a Escritura é clara quanto a esta doutrina. Portanto, leiamos novamente agora o livro de João e contemplemos um dos grandes mistérios de toda a Bíblia, de toda a teologia. Diz assim, leiamos até o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Atentem para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, eis o mistério inexplicável. Deus se fez carne e habitou entre nós. E quando tratamos sobre esta encarnação da divindade, Cristo, nós estamos tratando sobre como Deus glorioso e majestoso foi humilhado. A humilhação de Cristo, ela é uma daquelas doutrinas que constrange as nossas almas. Não é apenas o mistério da divindade tomando corpo, forma de homem, mas é também sobre como a majestade foi humilhada em tudo isto. Aqui nós vemos que sim, o Senhor dos Exércitos, quando foi encarnado, pôde ser humilhado e despir-se de sua própria glória, conforme nos perguntamos mais no início. E de que forma nós podemos compreender melhor isto? Um antigo documento que tem perguntas e respostas sobre a fé cristã nos elucida muito bem esta questão. Ele diz: qual foi o estado da humilhação de Cristo? Resposta: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição, na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, Cristo tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Vejamos, em sua encarnação, Cristo é humilhado em 4 estágios. Primeiramente, Cristo é humilhado ao tomar a forma de servo, quando da sua concepção pelo Espírito Santo e em seu nascimento através de uma pessoa humana pecadora, a qual era a mulher Maria. Nada contra as mulheres, a questão é a natureza pecadora. Segundo, Cristo é humilhado ao viver nesta terra. No terceiro estágio da humilhação de Cristo, Jesus é humilhado em sua morte. E, por último e quarto, Jesus também é humilhado no espaço de tempo entre sua morte e até ser ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, a via dolorosa de Cristo, o período em que ele é traído por Judas, até então o terceiro dia, quando ele ressurge dos mortos. Então compreendamos cada um destes estágios. Primeiramente, Cristo foi humilhado em sua concepção e nascimento. Cristo, que está no princípio com Deus desde a eternidade, ele possuía apenas a sua natureza divina. Mas quando Cristo encarna, ele então adquire a sua natureza humana. Dessa forma, Cristo agora possui 2 naturezas. Jesus é tanto Deus quanto homem. E aqui cabe ressaltar uma questão que às vezes causa um certo desentendimento nas nossas mentes. É o fato de Cristo ter 2 naturezas, divina e humana, não quer dizer que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Não é isso. Inclusive isso é uma heresia séria. Jesus, ele é 100% Deus e ele é também 100% homem. Jesus, ele é o homem Deus e o Deus homem. E ele é isto ao mesmo tempo e de modo indissociável. Ou seja, você não pode separar as 2 naturezas de Cristo. Então é interessante atentarmos para a palavra de um teólogo antigo chamado Thomas Watson, que diz sobre isto o seguinte: o Espírito Santo
tendo estruturado Cristo no útero da Virgem, o fez de maneira maravilhosa, unindo a natureza humana de Cristo à divina. E assim de ambos fez uma só pessoa. Como o Espírito Santo pôde unir a natureza humana de Cristo à sua natureza divina? Isto é algo que nós não podemos compreender. Mas sua humilhação, porém, ela nos é mais clara. Ao tomar forma de homem, nascendo de uma mulher, o próprio Deus estava despindo-se de sua glória e assumindo a mesma forma de homens frágeis, pequenos e mortais. Para comparação, é como se um rei poderoso nessa terra, e atente que aqui nós estamos falando do rei do universo, decidisse tornar-se um mendigo. Quão humilhante isso não seria? É o que Cristo fez. Neste ponto, a humilhação de Cristo em sua concepção e nascimento consiste em Jesus, sendo Deus e Santíssimo, ter se feito homem. E ele se fez homem com todas as implicações que isto possa haver. Assim, Cristo é humilhado em que, sendo Deus e Santo, ele tenha nascido de um ser humano pecador, que foi a mulher Maria. Dessa forma, Cristo foi feito à semelhança da carne pecadora. Cristo foi feito ser humano como nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo nos diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Ao encarnar e tomar corpo de homem, Jesus era como um pecador, pois ele tinha todo o pecado sobre si. Embora a Escritura é muito clara ao afirmar que ele mesmo jamais cometeu pecado algum. Isaías, no capítulo 53, versículo 12, nos diz que Cristo foi contado com os transgressores. Quando Cristo estava na cruz, ele foi contado com os pecadores como se fosse um deles. Portanto, irmão, compreenda o quanto Cristo foi humilhado ao encarnar-se. Veja, aquele que foi contado como uma das pessoas da Trindade, agora ele foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aquele que é descrito na Escritura como não tendo pecado algum, ao encarnar-se, ele toma sobre si todos os pecados e depois é o mesmo que é contado entre os transgressores. Este foi o grau mais baixo da humilhação de Cristo, pois Cristo ser considerado como pecador era o maior grau de humilhação. Após então, no segundo estágio, na humilhação de Cristo em sua vida na terra, Cristo ele foi humilhado ao sujeitar-se à lei de Deus. Dessa forma, o legislador, aquele que cria as leis, é agora aquele que as tem de cumprir. E Cristo então obedece firmemente, fielmente, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. Além disto, em sua vida na terra, Jesus também lutou contra as adversidades da vida, as adversidades do mundo. Cristo enfrentou as tentações de Satanás, as doenças e as enfermidades de nossa carne. Olhando isto, então, Cristo teve uma vida nesta terra muito semelhante à nossa, não é mesmo? Cristo é quase que como se tivesse sido um de nós. Cristo foi sujeito às mesmas dificuldades e aos mesmos transtornos que todo ser humano passa nesta terra.
A Escritura diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ela também expressa que Jesus chorou, e também que ele sentiu cansaço, e também que ele sentiu fome. Jesus estava sujeito à lei de Deus e em tudo ele prestou obediência a esta lei. A Escritura diz que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo despiu-se de sua glória e fez-se semelhante aos homens. É por isso que o escritor de Hebreus, ele se põe a acalentar, a confortar os crentes, ao dizer-nos que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este é o segundo estágio da humilhação de Cristo, a sua vida na terra, como qualquer um de nós. No terceiro estágio, Cristo é humilhado em sua morte. Neste ponto é interessante voltarmos àquele documento sobre perguntas e respostas da fé cristã, chamado de o Catecismo de Westminster, que eu creio que o pastor Erisvaldo trabalha com a igreja. Sobre a humilhação de Cristo na sua morte, esse documento diz: Cristo humilhou-se na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte da cruz. Meus irmãos, esta é a forma como Cristo foi humilhado em sua morte. Observando isto, há um aparente paradoxo aqui. E paradoxo quer dizer, então, um pensamento que é incoerente com aquilo que é lógico. E esse aparente paradoxo consiste no fato de como o Deus eterno poderia morrer? Ele é eterno. Como Deus poderia morrer? Como isto é possível? Não nos parece loucura pensarmos que o Deus cuja existência não possui começo e cujo fim não exista, que ele morra? Mas, ao tomar de nosso corpo carnal, ao encarnar-se, o próprio Deus então pôde ser morto. O próprio Deus eterno, sem começo e nem fim, ao tomar o corpo de homem, ao ser homem como um de nós, ele pôde ser morto. Então a humilhação de Cristo neste estágio não se dá somente quando ele é então cravado na cruz e morre. A humilhação em sua morte não é apenas o ato de morrer em si, mas também o decurso de tempo, o espaço de tempo e as ações que fazem culminar em sua morte. Como eu disse mais no início, até ele ter sido traído por Judas, vir a morrer na cruz e depois ser ressuscitado. Este então é o período de sua morte em que Cristo ele é humilhado. Então, irmãos, neste estágio em que Cristo é humilhado em sua morte, eu quero mostrar aos irmãos de um modo mais extenso e um pouco mais profundo como esta humilhação de Cristo em sua morte se procede.
Nosso Senhor Jesus Cristo é humilhado em sua morte, pois aquele que permanece fiel é traído por um daqueles que dizia pertencer-lhe, por um daqueles que dizia ser seu discípulo, Judas. Cristo é humilhado em sua morte porque ele é o Cordeiro imolado que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas o rejeitaram, conforme lemos no primeiro capítulo de João. Cristo é humilhado porque, sendo Ele a própria luz do mundo, a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Cristo foi humilhado porque aquele o qual sobre a sua cabeça há muitos diademas, os homens cuspiram em sua face. Cristo foi humilhado porque, sendo Ele mesmo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, sendo Ele a autoridade suprema, sendo Ele aquele que rege as nações com vara de ferro, sendo Ele também o supremo legislador e o juiz justíssimo, Ele mesmo foi julgado e condenado pelo governador Pôncio Pilatos, o qual era um mero mortal, inferior a Deus, inferior a Cristo, e era também autoridade terrena, sujeita ao mesmo Deus que ele estava julgando. Não é humilhante que o juiz, o grande e terrível juiz, tenha sido julgado por um homem? Cristo foi humilhado porque o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, foi perseguido e tentado pelo poder das trevas, pelo príncipe deste mundo, o qual é o diabo. Ele foi humilhado porque aquele que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, foi Ele o mesmo que esteve em agonia e suava gotas de sangue. Cristo foi humilhado porque aquele que nos torna em bênçãos preciosas à sua vista, o faz somente porque Ele torna-se maldição na terrível cruz. Cruz esta a qual a lei diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus foi humilhado porque aquele que nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Ele o mesmo que tomou sobre si o pesado fardo de nossos pecados. Cristo foi humilhado porque aquele que nos prometeu abundantes rios de água viva foi o mesmo que disse, quando crucificado na cruz: eu tenho sede. Jesus foi humilhado porque aquele que nos prometeu mansões celestiais da eternidade, Ele disse que não tinha onde repousar a sua cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele foi humilhado porque aquele que nos diz: tomai, isto é o meu sangue, foi o mesmo que tomou por nós o cálice da ira de Deus pelos pecados daqueles que Ele tanto amou. O Senhor foi humilhado porque aquele que nos diz: eis que estou convosco todos os dias, e que nos deu a promessa dizendo: eis que vos envio o Consolador, que vos enviarei o Consolador. Foi Ele mesmo aquele que foi desamparado pelo próprio Deus, quando, pelo pecado dos homens, Ele era fulminado pela justiça de Deus naquela terrível cruz. Jesus é humilhado. Ele é humilhado em sua morte porque aquele que é contado como uma das pessoas da Santíssima Trindade,
o qual entregou a sua vida em redenção de muitos, a fim de justificá-los diante de Deus. Ele foi contado com os transgressores em sua morte na cruz. Aquele que é santíssimo foi tido como pecador por nós. Ó irmão, não nos constrange nosso Senhor ter sido humilhado de tal forma? Quem, além desta bondade em pessoa, se humilharia de tal forma a fim de conquistar para si mesmo o amor daqueles que tanto o desprezam? Nós o odiávamos, mas agora nós amamos a Cristo. Isto porque Cristo foi humilhado e morto por nós. Que Deus seja grandemente louvado por isso. Então, no último estágio da humilhação de Cristo, nós ainda veremos a sua gloriosa exaltação. Cristo é humilhado no espaço de tempo entre sua morte até ser ressuscitado ao terceiro dia. Esta humilhação de Cristo, então, consiste em Cristo, depois de sua morte, como vimos, depois de sua morte, em ter sido Cristo sepultado e ele ter continuado, depois do seu sepultamento, morto e debaixo do poder da morte até ao terceiro dia. Cristo permaneceu morto até o terceiro dia. Neste ponto, Jesus foi humilhado após ser morto por ter sido sepultado como todo e qualquer homem. Como todo e qualquer homem é sepultado, Cristo foi tido como um defunto qualquer. A majestade é morta numa cruz e agora ela é também sepultada. Aquele que dá a vida a todas as coisas permaneceu debaixo do poder da morte, morto por 3 dias. De fato, irmãos, Cristo foi humilhado como nenhum homem poderá ter sido humilhado em toda a história. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, como diz um poema: é sexta-feira, mas o domingo está chegando. A história de nosso Senhor Jesus Cristo não termina com sua morte. Tão logo a toda esta humilhação nós lemos: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui no sepulcro, porque já ressuscitou, como havia dito. Tão logo a humilhação, procede-se a exaltação de Cristo. E Cristo então vencer os grilhões da morte é apenas o início e uma parte de como Cristo foi exaltado por Deus. Então, como podemos entender a exaltação de Cristo? Da seguinte forma: Cristo foi exaltado quando Ele, ao terceiro dia, ressuscita, ressurge dos mortos. Após isto, Cristo é exaltado em ter sido assunto, em ter subido aos céus. E agora, Cristo é exaltado quanto ao fato de que Ele está assentado à mão direita de Deus Pai. E por Deus ter constituído Cristo como juiz do mundo, para que Ele venha a julgar a todos os homens, de todas as eras, no último dia. Antes de tratarmos sobre as maneiras como Cristo foi exaltado por Deus, cabe-nos uma importante observação neste ponto. Em que sentido Deus exaltou a Cristo? É importante atentarmos que Jesus não é exaltado quanto à sua divindade, ou seja, Deus não exalta a Cristo no sentido de torná-lo mais divino, ou no sentido de torná-lo mais Deus, se assim podemos dizer, mais do que ele já é Deus, mais do que ele já é divino. Jesus não pode ser exaltado
como Deus mais do que ele já é exaltado por sua própria natureza. Cristo é o Deus Altíssimo. É assim da mesma forma quando ele também foi humilhado. Em sua humilhação, a divindade de Jesus não foi rebaixada. Cristo, enquanto Deus, não foi diminuído em sua humilhação. Jesus foi humilhado enquanto homem. Da mesma forma, em sua exaltação, é sua natureza humana que é exaltada. Jesus foi humilhado enquanto homem. Assim, Jesus é exaltado como mediador entre Deus e os homens, exaltando-se, como estou dizendo, então, a sua natureza humana. Essa junção da natureza divina com sua natureza humana, ela é denominada pela teologia cristã como a união hipostática ou a união mística de suas duas naturezas, humana e divina, de modo que Cristo não é apenas a divindade exaltada por ser Ele mesmo Deus Altíssimo, mas agora, em sua exaltação, a sua natureza humana também é exaltada por Deus. Para que nós possamos compreender melhor isto, Cristo sempre foi exaltado enquanto Deus. Mas, quando Cristo toma a forma de homem, Ele é humilhado. Ele é humilhado em todos os estágios que nós vimos. Mas, após isto, Cristo é exaltado enquanto homem. Atente então que Cristo sempre foi exaltado enquanto Deus. Ele nunca foi rebaixado enquanto Deus. Mas ele foi humilhado e após ele foi exaltado em sua natureza humana. Então vejamos como o Senhor foi exaltado. O Senhor Jesus foi exaltado de 5 maneiras. Ele foi exaltado em seus títulos, em seu ofício, em sua ascensão, em sua assunção aos céus, em sua posição ao assentar-se à mão direita de Deus. E por último, Cristo foi exaltado quando Deus constituiu Cristo como juiz do mundo. Vejamos então brevemente sobre cada um destes estágios. Primeiramente, em seus títulos, o nome de Jesus foi exaltado. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 17, diz o seguinte: o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Após ser humilhado, agora o apóstolo Paulo diz a respeito sobre aquele mesmo servo, sofredor e homem de dores, o qual profetizou o profeta Isaías. Paulo diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo que Deus exaltou a Cristo de modo soberano e que Deus deu a Cristo um nome que é sobre todo o nome. Todos devem submissão a Cristo. Aquele que foi humilhado, agora é posto o cetro real em suas mãos, é-lhe posto uma coroa de glória. Então, no segundo estágio de sua exaltação, Jesus foi exaltado por Deus para ser o Salvador do mundo. Em Atos, no capítulo 5, versículo 31, diz que Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e Salvador. Deus honrou a Cristo, o Deus homem, para que Cristo fosse, em sua natureza humana, o Salvador do mundo. O teólogo que comentei um pouco atrás, Thomas Watson, ele tem um comentário muito interessante sobre isso. Foi uma grande honra para Moisés ser um salvador temporário, libertando Israel do Egito. Mas o que é ser o salvador de almas? Cristo é chamado de poderosa salvação.
Ele salva do pecado, da ira de Deus. Salvar é uma flor que pertence somente à coroa de Cristo, e não há salvação em nenhum outro. Quão grandiosa foi essa honra para Cristo! Ela fez os céus se encherem de louvores dos santos. Os anjos cantam aleluias para Cristo, seu Salvador. Então, irmãos, no terceiro ponto, em sua ascensão, Cristo subiu aos céus. Então, ele é exaltado por Deus em que ele é assunto aos céus. Mas não apenas que ele é assunto aos céus, mas que ele é assunto aos céus como um vencedor. Ele é assunto aos céus de modo triunfante. A assunção de nosso Senhor Jesus Cristo é o seu glorioso triunfo sobre o pecado, o inferno e a morte. O triunfo de Cristo é o triunfo do crente. Jesus venceu o pecado e o inferno para cada crente. Quando Cristo ascende aos céus, o seu Espírito Santo é derramado em nossos corações. Ele deu o dom do Espírito Santo a cada crente. Da mesma forma como um rei que em sua coroação entrega presentes, entrega coisas boas aos seus agraciados. É como um presente de um rei para aqueles a quem ele agracia. Em quarto, em Marcos no capítulo 16, versículo 19, nós lemos sobre Cristo ser exaltado ao assentar-se à destra de Deus Pai. O texto diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Entenda, assentar-se à direita de Deus é uma figura de linguagem sobre Deus ter concedido honra a Cristo tais como a de uma realeza. A natureza humana de Cristo, pessoalmente unida à sua natureza divina, está agora assentada no trono real no céu e é adorada até mesmo pelos anjos. Por último, Cristo é exaltado por Deus quando Deus o constitui juiz do mundo. Jesus diz de si mesmo: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. No dia do juízo final, Jesus será exaltado de forma singular. Marcos capítulo 8, versículo 38 diz: quando Jesus vier na glória de seu Pai com os santos anjos, no último dia, Cristo vestirá as mesmas roupas reais como o Pai. Ele trará consigo a seu mando hostes e mais hostes de anjos celestiais. Agora, irmão, veja, aquele que foi conduzido na terra ao julgamento por um bando de soldados romanos, ele é agora servido por um regimento de anjos celestiais. Aquele que foi julgado agora julgará os seus julgadores. O Senhor Jesus colocar-se-á a julgar Pôncio Pilatos, que o condenou à cruz. Todos os reis deverão deixar seus tronos e vir até este julgamento. Essa será a mais alta corte de tribunal para julgamento que jamais existiu, onde não haverá mais apelação. Por fim, irmãos, então, em nossa conclusão, tendo discorrido então sobre a humilhação e a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo, há muitas importantes e incontáveis aplicações em nossas vidas sobre estas duas doutrinas bíblicas. Vejamos então, por fim, algumas dessas explicações, algumas dessas aplicações, de modo conclusivo.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. O apóstolo Paulo também diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus irmãos, se Cristo reina, com ele nós também reinaremos. Se Cristo triunfa, com ele também seremos triunfantes. Se Cristo venceu Satanás e o pecado, pelo seu poder, nós também poderemos vencer estes inimigos. Contudo, aprendamos que antes da exaltação, Cristo foi humilhado. Antes de rei, Cristo foi feito servo. Disto, retiremos então um padrão de excelência quanto a uma vida piedosa em humildade a Deus e ao nosso próximo. Contemple também o profundo amor incondicional de Cristo em sua humilhação. Cristo foi humilhado. Você pode ter noção da profundidade disto. Não é eu e você termos sido humilhados. É Cristo. E Ele submeteu-se a toda a humilhação sem que merecesse e sem que Ele fosse obrigado a isto. Ele se entregou por nós tão somente porque o seu grande amor pelos homens o impulsionou a isto. Entenda, irmão, que você custou caro. Você custou que o Rei de toda a glória fosse humilhado. E tudo isto, e toda esta humilhação, tudo por nossa causa. Tudo pelo grande amor de Deus pelos seus eleitos. Que outros motivos você precisa para amar ainda mais a Cristo e se dedicar a Ele? Seja mais grato a Cristo, seja mais grato a isto todos os dias de sua vida. Lembre-se da humilhação de Cristo. Se Cristo é exaltado à destra de Deus Pai, Ele então está a nos dizer: por que andais solícitos? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Cristo é em tudo exaltado para que o próprio Deus seja também exaltado e glorificado em seu Filho. Mas Cristo não é somente exaltado, Ele é exaltado de modo soberano. Assim, haveria alguma coisa que Ele não possa ter o controle? Essas linhas escuras e emboladas por trás do tapete de nossas vidas e também da igreja de Cristo, naquele dia, irmão, Deus nos mostrará a bela obra de arte por trás deste tapete emaranhado. Nós pegamos um tapete, olhamos por trás e vemos todas aquelas linhas estranhas, todas elas misturadas, sem forma, sem um desenho específico. Nossas vidas e a vida da igreja nessa terra, com tantas tribulações e dificuldades, é da mesma forma. Mas aquietemo-nos, pois o sábio tapeceiro, naquele grande dia, naquele glorioso dia, ele virará o tapete para nós e mostrará os belos desenhos. Ele nos mostrará a bela obra de arte que em todo este tempo Ele estava costurando, que Ele estava fazendo.
Então Cristo ordena aos seus crentes: aquieta-te. Como Ele ordenou ao mar: aquieta-te. E Ele também nos proclama: sabei que eu sou Deus. Por fim, irmãos, como não nos sujeitaríamos àquele que, segundo o autor da carta aos Hebreus, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa? Por acaso não nos é atraente este Cristo exaltado nas alturas? Como você se sentiria sendo grandemente estimado por um rei ou um governante de Estado? Como você se sentiria recebendo uma carta de admiração, de estima por um governante importante? Pois Cristo, mais uma vez, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E não é somente que Ele nos estime grandemente, mas também que Ele tem feito de si mesmo aos seus crentes um tesouro inestimável, a fim de que nós possamos, mais do que desfrutar de suas imensas bênçãos, desfrutarmos de sua própria pessoa. Este é o maior tesouro que Deus dá graciosamente a seus filhos. A sua exaltação também nos mostra algo sublime. Se Cristo se Ele está exaltado à destra de Deus Pai, ao lado de Deus Pai, isso quer dizer que a sua obra redentora em prol de cada crente, em prol de cada um de seus escolhidos, está então maravilhosamente concluída. Portanto, ouça o que diz o Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus seja louvado. Amém.